Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Sintalks, que conecta você com empreendedores e empresários com jornadas de sucesso. Estamos aqui hoje com um convidado mais que especial. Estou muito honrado aqui de conseguir um pequeno, mas grandioso espaço na agenda desse convidado de hoje, que é um dos responsáveis por trazer milhões e milhões de reais de investimento para o estado de Minas e gerar centenas de dezenas de emprego em todo o estado. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Um prazer recebê-lo aqui hoje. Gustavo, para quem não te conhece ainda, nome, sobrenome e qual que é a área de formação, antes da gente falar aí o segredo aí de milhões de reais entrando no estado. Obrigado, Eugênio. É uma honra estar aqui com vocês na TV Sim. Gustavo Garcia, meu nome, nasci em Divinópolis e tenho uma alegria muito grande de atuar hoje no setor público, né? Me formei em administração pública, também em direito, e desde então estou aí nessa trajetória no setor público, também vestindo um chapéu, às vezes empreendendo, gosto muito dessa área. Bacana, Gustavo. Gustavo, a gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo nos bastidores, né, que eu particularmente conheci, né, o Invest Minas há aproximadamente 5, 6 anos atrás. Né? O que é o Invest Minas para quem não conhece ele ainda? Invest Minas é a agência de promoção de investimento do estado de Minas Gerais. Ela foi criada em 1968. É a agência de promoção de investimento mais antiga que o Brasil tem. Então ela foi aí precursora nesse movimento de atração de investimentos para o Brasil. E ela nasceu justamente como um braço comercial da CEMIG, porque à época o estado era um estado ainda muito com o setor econômico baseado na agropecuária. E aí a energia da CEMIG era excedente, ela precisava comercializar aquilo de alguma forma e viu na atração de investimentos industriais uma estratégia para que o Estado pudesse vender a energia excedente que a CEMIG produzia. É incrível, né, Gustavo? Quando a gente pensa em que 68, um Estado pensou em criar uma agência para trazer recurso privado, para desenvolver uma indústria, para consumir o excedente de uma energia, né? E não somente nessa área, né, mas Minas Gerais ela é referência, né, em muitas assim, primeiras agências. Né? Então, o primeiro centro de transferência tecnológica de universidade pública é o CTT do estado de Minas, referência hoje em todo o Brasil, dentre outros, né, pioneiros aí do Brasil. Eu falo que o mineiro é muito quietinho. Né? Então, o intuito desse programa aqui é trazer pessoas como você que fazem diferença no dia a dia do nosso estado, de Belo Horizonte também, potencializando toda a nossa geração de emprego, economia, como a gente falou, o que é fazer de fato, né, a economia girar. Fala um pouquinho, como que na prática o Invest Minas funciona? Invest Minas é uma agência facilitadora do investimento. Nós temos um papel, primeiramente, de promover o Estado e todas as oportunidades econômicas que aqui existem. E é bom a gente sempre ressaltar que Minas Gerais é um estado que muitas vezes não é conhecido lá fora, ou no passado não costumava ser conhecido. Então é preciso se fazer conhecido pelos investidores, pelos países, etc. Então, esse relacionamento muito próximo aos mercados e aos governos é um dos papéis da Invest Minas. Depois vem o papel da facilitação do investimento, ou seja, quando uma determinada empresa ela decide que vai investir aqui no nosso território, é nosso papel também, de certa forma, pegar na mão daquele investidor, fazer junto com ele a jornada do investimento dele no Brasil. A gente sabe que o Brasil não é um país fácil de se investir, tem muitas, de certa forma, armadilhas. Então, o nosso papel é justamente facilitar essa jornada para que o investidor tenha uma boa experiência no nosso país e que, de fato, o projeto aconteça, gere emprego, gere desenvolvimento econômico. E o terceiro aspecto é fazer, de certa forma, um policy advocacy, ou seja, facilitar o ambiente de negócio para que mais e mais empresas possam vir se instalar aqui de uma forma mais simples, num ambiente institucional mais estável, com mais previsibilidade. Uhum. Muito se fala da área pública, que a área pública anda para um lado, a área privada, empresarial anda para o outro. Como que é estar no meio dessa liga? Porque de um lado você representa órgãos públicos, entidades públicas, mas de um outro você se relaciona e busca entes privados. Como que é estar no meio desse... Tem de fato essa questão, Gustavo, na sua visão? Assim, o público vai para um lado, o privado vai para o outro? É um desafio muito interessante de navegar nesses dois ambientes, porque acaba que o papel da Invest Minas é justamente traduzir os interesses do mercado para o Estado e também facilitar com que o mercado entenda quais são as prioridades de governo e como que o Estado funciona. Uhum. Então, esse papel, de certa forma, de tradutor ou poderia usar tutor ou mentor, é um papel que torna a Invest Minas, de certa forma, uma referência para o mercado
quando ele precisa falar com o governo, né, para entender um determinado aspecto legal, jurídico, que esteja envolvido em algum tipo de investimento, questões tributárias. A gente sabe que o Brasil ainda não é um país tão fácil de se fazer negócio e de pagar tributos, e dentre outras coisas, né, aquisição de energia, formalização do negócio, obtenção de licenciamento ambiental. Então, toda essa parte é o papel da Invest de trazer mais luz e facilitação a essas informações, e é essa trajetória que os investimentos precisam fazer. Bacana, porque algumas poucas pessoas que não conhecem, que sabem que a Invest existe, mas não conhecem a Invest muitas vezes vê a Invest como se fosse uma imobiliária ali que cede terreno. E não é isso, né, Gustavo? A gente até tem uma parte da Invest que facilita a obtenção de terreno, de obtenção de áreas. Nós temos lá um banco com áreas em diversos municípios, centenas de municípios dentro do estado de Minas Gerais. É o maior estado do Brasil, com 853 municípios, 21 milhões de habitantes. Então, a gente também quer facilitar as empresas a encontrarem terrenos e áreas para os diversos tipos de indústria e negócios que podem acontecer. Mas não é somente esse foco. Então, tem uma abrangência para que a gente consiga olhar o negócio e o investimento de uma forma holística, para que ele, de fato, que aquele projeto saia do papel. Uhum. Qual que é o principal desafio no dia a dia de tentar fazer essa tradução do meio empresarial, e me corrige, muitas das vezes esse empresarial que vem até fora do Brasil, para a nossa simplicidade jurídica, simplicidade tributária que o Brasil não tem, no caso? Bom, eu gosto sempre de falar que um dos maiores desafios é fazer Minas ser conhecida, porque a gente é um ilustre desconhecido lá fora. Os estrangeiros conhecem São Paulo, conhecem o Rio de Janeiro, muitas das vezes sabem que tem a Amazônia, às vezes eles têm um receio de investir no país porque não querem mexer com a Amazônia. Então a gente tem que explicar que Minas Gerais está distante, que Minas Gerais é um estado relativamente muito bem protegido em termos de meio ambiente, é um estado que se preocupa com descarbonização também, mas tem outros desafios, logicamente. Um deles, você imagina que é explicar o nosso sistema tributário, às vezes em inglês. Como é que você faz um negócio desse para um estrangeiro, né? Então, assim, tem desafios do dia a dia, operacionais, que são extremamente dificultosos para uma realidade de um estrangeiro, né? Eles têm sistemas tributários muito mais avançados que os nossos, muito mais simples, mas eu acho que aí nos próximos anos a gente vai acabar ganhando um aspecto positivo a partir da reforma tributária. Acho que a gente vai conseguir facilitar essa tradução aí do nosso sistema para os estrangeiros, acabando por atrair mais investimentos. Uhum. Não tem como a gente passar, eu tentei não chegar muito nesse ponto, mas não tem como a gente passar em branco falando de investimento, atração de investimento, sem falar da reforma tributária, né, Gustavo? Em 2026, ela já vai ter um teste acontecendo. O que é essa reforma tributária? A proposta dela é simplificar essas diversas camadas de imposto sobre imposto, de vai e volta, né? Como que o Invest está atento a isso hoje? Vocês entram nas empresas e falam sobre elas? Melhor, a pergunta o Invest trouxe o investimento, abriu a indústria, acabou, ou tem um acompanhamento ali daquela indústria, um pós? Ótima pergunta. Logo depois que a Invest atrai o investimento, aquele investimento ele entra em implementação, ele entra em operação, e aí a gente entra numa fase que chama aftercare, que é o cuidado depois daquele investimento feito. Ou seja, a gente quer que, além da empresa vir, ela continue aqui e ela continue se expandindo aqui no território mineiro. E isso faz parte do nosso cuidado com essas empresas. Hoje a nossa carteira ela se divide por setores, nós temos especialistas responsáveis por cada um dos setores que tem relevância em Minas Gerais. Então a gente está falando desde o agro até a biotecnologia, o farmacêutico, ao automotivo, do setor de mineração que tem uma relevância super importante, alimentos e bebidas. Tudo isso está dentro do nosso portfólio. E cada um desses analistas eles precisam analisar, conhecer muito bem os impactos de qualquer movimento legal, jurídico, legislativo, para conversar com esses setores. A reforma tributária ela não vai atingir todos da mesma forma, né? Logicamente, cada setor vai ter as suas especificidades. Então, cada um desses analistas
está justamente nessa fase de entender os principais impactos em que setor. Setor de serviços vai ter uma mudança maior, né? O setor industrial muito provavelmente vai sofrer um pouco menos, mas enfim, a gente precisa conhecer a partir do teste, né? Porque na teoria ainda as coisas estão muito nebulosas, ainda precisa de regulamentação a partir do governo federal. Então nós estamos aguardando o início dos testes para ver como realmente vão ser os impactos em cada uma das cadeias produtivas que existem aqui em Minas. Uhum. Mas na sua visão, você acha que um balanço geral, reforma tributária para atração de investimento, vai ser positiva? Eu acho que no sentido de que ela vem para facilitar o nosso sistema tributário, ela pode ser muito positiva. Uhum. A gente tem um risco de ter uma carga tributária muito grande. Uhum. E talvez isso fique claro. A gente já tem. No caso, a gente vai deixar ela transparente. Então, isso pode oferecer um risco. Uhum. Porém, acho que os aspectos positivos eles vão acabar superando esse aspecto da nossa carga tributária. Acho que os legisladores precisam estar atentos a isso para que a gente não utilize a reforma tributária como um argumento para aumentar a carga tributária brasileira. Tem que ter bastante atenção em relação a isso. Porém, acho que no fim das contas vai ser positivo para o Brasil. Hoje a gente não consegue saber quanto a gente paga de imposto num produto qualquer, uma garrafa de água que você compra na farmácia ou em qualquer outro lugar. Então, acho que vai ser muito positivo nesse sentido, para a gente tomar consciência do quanto que o brasileiro paga de tributo em cada um dos produtos. E minha visão aqui nessa conversa é que, de fato, para tradução, né, para você, de fato, explicar, fica muito mais fácil, né? Eu entendo que, às vezes, a pessoa ali vê ali 37% cravado assusta mais do que ver 2, 3, 5, 12 ao longo de uma cadeia complexa de se explicar. Né? Então, é um balançar ali que só, de fato, na prática, a gente vai entender isso aí, né? A transparência tem valor. Então, deixar isso claro realmente abre mostra como que é o jogo brasileiro, né? E hoje eu acho que o jogo é um pouco oculto nesse sentido e acaba dificultando um pouco para as empresas que precisam contar com contadores muito experientes, setores jurídicos especializados em tributos. Então, assim, acaba se tornando... Não é só o tributo que é caro, né? Todo esse sistema também acaba sendo... oneroso ali para a operação, Exatamente. Né? Uhum. Minas Gerais, né, 853 municípios, você bem colocou aqui no começo, é o estado que mais tem municípios no Brasil. E uma das características da reforma tributária, que ao meu ver eu achei uma das coisas mais curiosas, vou usar a palavra curiosa, que é a tributação do destino. Como que o Estado, como que o Investe Minas atua ou não disso? Porque é muita indústria que o Investe Minas traz. Né? Então, mas numa distribuição para todo o Estado... Como que você vê essa reforma tributária nesse sentido? Então, vai atuar de forma muito distinta para cada setor. Nós estávamos discutindo semana passada um estudo feito para as cadeias do café no sul de Minas. E como eles estão, não só do café, mas o setor logístico, né? Minas ali no sul está crescendo muito a parte de galpões logísticos, centros de distribuição. Então, esse aspecto específico da reforma tributária ele pode acabar impactando de forma maior esse setor da logística. Então, é preciso analisar setor a setor, cadeia a cadeia, onde Minas Gerais tem maior vantagem competitiva, principalmente em relação aos grandes estados, né? São Paulo, ali no sul de Minas, tem uma competição maior. Essas respostas, eu acho que elas vão vir muito mais da prática, na prática, a partir das coisas acontecendo, do que com estudos prévios. Até porque a reforma tributária não está pronta. Então, a gente precisa conhecer melhor os seus detalhes, como que vai funcionar os mecanismos, inclusive de cashback, as alíquotas, enfim, para a gente saber, de fato, como que o impacto vai se dar. E aí, a gente precisa se adaptar. Hoje, por exemplo, Minas Gerais todos os estados utilizam incentivos tributários como ativos de atração de investimento. Todos eles praticamente usam. E a partir da reforma, esses incentivos passam a não existir mais. Os estados já começam a dedicar tempo à discussão sobre como que vão ser esses novos incentivos. Ou seja, nós não temos mais a ferramenta de incentivos fiscais. O que a gente pode utilizar? Então, essa é uma discussão que a gente está
no meio dela, de construção de mecanismos e discussão dessa caixa de ferramentas que podem ser utilizadas para atração de investimentos. E essa resposta, imagino que vai vir no andar da carruagem, né, do próximo ano. Isso, exatamente. Gustavo, acredito que esse episódio aqui o pessoal vai vir no começo já de 26, né? Então, qual que foi o panorama do Estado de atração de investimentos nesse ano de 2025? Eu sei que aqui não é um objetivo de números, né? Porque a gente não pediu um material preparado, mas de fato, assim, uma percepção sua aí que está à frente da área financeira do Invest Minas. Sim, 2025 foi um ano muito bom em termos de atração de investimentos. Nós estamos conseguindo, desde 2019, alcançar as metas de atração de investimento, muito balizado na estabilidade do Estado, na previsibilidade que o Estado tem, eu acho que tem uma visão muito pró-mercado, né? Minas Gerais acabou se abrindo e isso facilita muito o contato e o próprio acesso do investidor com o Estado, né? Com o governo. Então, hoje, qualquer empresário ele tem as portas abertas, ele pode conversar com o Estado, entender quais são as regras, quais são os requisitos, e ele vai encontrar aqui um cenário pró-mercado, pró-investimento. E 2025 refletiu muito isso, talvez um pouco menos em relação a 2024, 2023, muito por causa de dois fatores. O primeiro é a taxa Selic brasileira, né, que causa desincentiva um pouco os investimentos produtivos. E o segundo fator é justamente a questão geopolítica. O mundo hoje está, de certa forma, fragmentado e tem uma certa incerteza em relação a como que vai se dar o cenário, principalmente impactado pelas tarifas nos Estados Unidos, pelas guerras que estão acontecendo, né? E outras discussões geopolíticas que estão aí emergindo. Então, não foi um ano dos melhores, mas foi um bom ano para atração de investimentos para Minas Gerais, ano que a gente pôde conquistar mais alguns passos em termos de negócios atraídos, mas também colher um pouco da operação dos negócios que já haviam sido formalizados nos anos anteriores. Então, os investimentos que estavam em implementação começaram a entrar em operação e gerar empregos e tributos agora em 2025. E isso vai acontecendo também para os próximos anos. Tem um impacto aí no carrego no futuro. Qual que é o ciclo? Porque quando a gente fala de uma atração de investimento, no caso Invest Minas, são implementações de plantas normalmente complexas. E não é uma coisa que é 1-2 anos, né, Gustavo? Qual que é o tempo médio ali de uma implementação até começar a gerar esse retorno? Depende muito. Quando a gente fala, por exemplo, de mineração, então, ela tem um processo longo de licenciamento ambiental, que pode ir de 7 a 10 anos. A gente está discutindo muito agora, e atraindo investimentos para o setor de mineração de lítio, terras raras. Então, é um setor que ainda está em processo de prospecção, já tem aí cerca de 2 anos que está em prospecção, licenciamento. Então, isso demora um pouco mais. Quando a gente fala numa operação industrial, a gente tem um tempo de 2 a 3 anos para começar a operar. Então, nós tivemos esse ano, por exemplo, a Midea, lá no sul de Minas, a empresa chinesa de eletrodomésticos, começou a entrar em operação já esse ano. Então, tem algumas coisas que são muito rápidas, mas outros setores eles demoram um pouco mais. O agro também é mais rápido. Então, tudo isso depende muito, porque depende de legislação também. Sim. Agora, uma curiosidade que me surgiu aqui, você tocou no ponto de terras raras, estou finalizando um mestrado na área de inovação no FMG. Então, muita gente fala de mercado, de patente, desenvolvimento econômico através de desenvolvimento de inovação, tecnologia proprietária que se dá através das patentes. Né? O Brasil é um dos maiores polos de terras raras, né, do mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente exporta elas da forma mais barata, que é o minério bruto. Né? O Invest Minas, ele tem uma interface com a academia, é uma pergunta de fato que eu não sei, para o desenvolvimento de fato da tecnologia interna no Brasil, para ele de fato, né, ter uma liberdade, não depender de exportar o minério e comprar o minério tratado mais caro na matéria que de fato é utilizada. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Quando foi lançado em 2023 o Vale do Lítio, região de Araxá, região do Vale de Jequitinhonha. Isso. Nós tivemos muita conversa em torno disso, em torno de não só exportar o lítio. E hoje, não é uma questão só de Minas Gerais, mas é uma questão de custo Brasil.
as empresas acabam não tendo interesse em investir na produção, por exemplo, de baterias aqui, né? Ainda é um desafio tornar o Estado e o país como um todo atrativo aos investimentos industriais. Quando ele vai comparar com China, por exemplo, que é onde esses materiais estão sendo beneficiados, o custo é muito menor. E então eu acho que o Brasil como um todo, tem um desafio enorme nesse sentido. E você colocou muito bem a questão do P&D, né, da inovação. Eu acho que é uma das pernas fundamentais que o Brasil precisa investir nos próximos anos. A Invest Minas acompanha isso de forma muito próxima e se relaciona também muito proximamente com a FAPEMIG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica aqui no nosso estado. A FAPEMIG, ela tem diversos editais para o fomento a cadeias produtivas e a gente negocia sempre com eles as principais prioridades e linhas de fomento que podem existir para justamente fazer essa diversificação econômica do Estado. Também o BDMG possui instrumentos muito interessantes para esse tipo de desenvolvimento de cadeia, né? Então, o foco precisa ser, de fato, exportar o produto pronto e não somente a commodity, né? Gerar valor ao longo da cadeia produtiva. Isso tem sido um grande desafio, talvez um dos maiores desafios que o Estado tem hoje aí, no desenvolvimento das cadeias. Não, muito bem colocado, né? FAPEMIG e BDMG fazendo um trabalho de excelência em todo o Estado. Para quem não sabe, gente, FAPEMIG tem linhas de crédito da Fundo Perdido, que ela cede uma verba específica para você desenvolver projetos inovadores dentro da sua companhia. Claro que tem editais, tem os requisitos ali, mas são verbas acessíveis para todas as empresas, né, de todos os tamanhos. Não precisa ser uma grande indústria, né, Gustavo? Vou trazer alguém na FAPEMIG para a gente bater um papo, porque ano que vem, inclusive, a promessa é que tem muitos editais, né, que saiu uma linha de crédito federal aí, que vai ser distribuída através da FAPEMIG no nosso estado, né, Gustavo? Exatamente. A FAPEMIG é um grande parceiro todos os anos. Esse ano, por exemplo, a gente lançou, no ano de 2025, nós lançamos um edital chamado Come to Minas, cujo objetivo era atrair empresas que estão de fora de Minas Gerais para o Estado através desse incentivo no fomento à pesquisa científica. Ou empresas que estão aqui e queriam estabelecer um centro de P&D, por exemplo, para avançar nas suas pesquisas e avançar nesse desenvolvimento da cadeia, né, na agregação de valor. E deu muito certo. A gente conseguiu destinar quase 19 milhões de reais em pouco mais de 30 projetos. Acabamos de assinar esses protocolos e agora a gente passa por um momento de acompanhar esses investimentos acontecendo aí nos próximos anos e fazer uma avaliação de como é que foi esse projeto. Se deu certo, a gente expande. Se não deu tão certo, a gente avalia o que pode melhorar. Então, a ideia é justamente criar esses instrumentos para que o nosso Estado consiga avançar aí na agregação de valor. Gustavo, caminhando para a reta final, como que você enxerga o Estado de Minas no âmbito Brasil, em questão de atração de investimento e desenvolvimento, de fato, de mercado? Você acha que o Minas está aquém? Como que é a sua visão? Por tudo que a gente vê dos outros estados, eu entendo que Minas Gerais hoje está muito bem posicionado. O Estado está no seu melhor momento, indiscutivelmente, na história, né? Nós atingimos aí recorde na participação do PIB brasileiro. O último dado, se não me engano, era 9,5%. Nós nunca estivemos tão bem na representação do PIB, ou seja, Minas Gerais representa cada vez mais do PIB do brasileiro, tem cada vez mais importância. E na atração de investimentos, a Invest Minas tem um papel fundamental, né? Como eu disse, já são quase 58 anos, quase sexagenária, e vem se desenvolvendo no sentido de olhar para os principais desafios aí da atração de investimento. Historicamente, o nosso contato sempre foi muito com as indústrias, e agora a gente começa a ver uma mudança também de características em relação aos investimentos. Porque quando a gente olhava o cenário geopolítico, o cenário econômico mundial, as empresas, principalmente do Ocidente, elas se destacavam na atração de investimento. A gente tem o investimento
vertical e horizontal. Então, a indústria ela decide verticalizar quando ela vai para outro país e dentro da sua cadeia ali, da sua produção, ela estabelece um grau antes ou um grau depois do que ela produz em outro lugar. Uhum. E a horizontal é quando ela decide distribuir no país um produto que ela já fabrica. Então, historicamente, a Invest Minas atuou nessas duas frentes. Mas agora começa a surgir, principalmente no Oriente Médio, um tipo de investimento que não vem das grandes empresas, vem dos grandes fundos. Então, a Invest Minas, e eu acredito que precisa ser um desafio de todas as agências de promoção de investimento, precisam aprender a conversar com os fundos. Eles têm um diálogo diferente, uma linguagem diferente. É um degrau ainda mais do empresarial, né, Gustavo? E eles precisam receber, além das possibilidades de investimento, eles precisam receber projetos. Eles querem analisar que tipo de projeto, que tipo de taxa de retorno aqueles países estão oferecendo. Então, precisa estar o tempo inteiro se atualizando, né, entendendo como que o mundo está se desenhando nesse sentido. E esse é um aspecto muito interessante do nosso planeta atual, né? Os capitais eles estão muito mais fluidos e os fundos de investimento, os fundos soberanos, eles têm um papel cada vez mais importante nesse processo. Então, nós precisamos também saber conversar com cada um deles. Gustavo, e para 2026, qual é a perspectiva aí do Invest Minas e do Estado de Minas Gerais? 2026 é um ano que tende a melhorar aspectos econômicos por causa da taxa Selic. Há uma expectativa de que ela comece a cair a partir do segundo semestre, o que é muito positivo para Minas, para o país como um todo. Nós temos eleição, que torna as coisas um pouco mais turbulentas e incertas nesse meio do caminho. Então, a gente precisa estar bem atento e saber conjugar muito bem esses aspectos para dar para o investidor a segurança que ele precisa para confiar o seu capital aqui em Minas Gerais, né? Apresentando a ele os potenciais que nós temos no estado, os principais projetos. Nós temos aqui, falando um pouco de descarbonização, que é um super potencial, né? Cada vez mais o mundo olha para esse desafio do século e Minas tem saído na frente ao estabelecer um mapa do caminho da descarbonização para 4 macrosetores. Legal. Indústria, energia, transporte e agro. E nos próximos meses a gente quer trabalhar muito incessantemente, intensivamente, apresentando para investidores os potenciais que Minas Gerais tem de fato, né? Nós temos energia limpa aqui, Minas Gerais é o maior estado produtor de energia solar fotovoltaica no Brasil como um todo, principalmente o norte e o noroeste de Minas Gerais tem uma força incrível. Nós temos minerais críticos que hoje são a base para a transição energética também, e um mercado extremamente promissor, né? Minas Gerais tem um mercado consumidor de 21 milhões de habitantes, é o segundo maior mercado consumidor do país, muito próximo de 64% do PIB brasileiro. Então, com 1 hora de voo, a gente consegue alcançar as principais, maiores capitais do Brasil. Então, assim, temos potencial incrível, temos um cenário econômico aí que está se desenhando para melhorar, temos uma eleição à frente também que pode gerar alguma instabilidade. Então, é preciso a gente trabalhar com tudo isso. Eu acho que o resultado no final vai ser muito positivo. Eu, assim, Gustavo, cada coisa eu vou anotando aqui, gente, é um tanto de assuntos que eu queria. Transição energética. Muitas pessoas acham que o desafio é gerar energia, mas o desafio está em armazená-la, e as terras áridas que estamos aqui no nosso estado é um caminho para isso, né? O lítio, o nióbio, dentre outros. Mas não vou entrar nessa discussão aqui, eu vou, Gustavo. Gustavo, queria que você deixasse um recado, né, para quem aí não conhece o estado de Minas Gerais como um potencial lugar para se investir, para criar uma indústria ou abrir um negócio. Muito bom. É difícil dar esse recado, porque nós temos ali 2 minutos. Minas Gerais tem um... Não, mas pode extrapolar. Pode extrapolar. Minas Gerais tem um mercado extremamente vasto de oportunidades hoje. Então, voltando um pouco à questão da descarbonização, né? Incentivos cada vez maiores para produzir de forma limpa no estado de Minas Gerais. Minas está à frente da descarbonização no Brasil? Em termos de
descarbonização, nós temos um estudo que ainda é inédito no Brasil, acabamos de lançar, chamado Rota da Descarbonização. Ele está disponível, foi um estudo realizado junto com o mercado, né, esses 4 macrosetores que eu citei, indústria, transporte, energia e agro, no sentido de traçar o mapa do caminho, ou seja, o roadmap, que a gente chama, para a descarbonização até 2050. O objetivo é criar emissões líquidas zero, né? Não quer dizer que a gente não vai emitir, quer dizer que aquilo que a gente emitir, a gente também vai compensar. Então, nós já temos o mapa do caminho, já tem diversas soluções e iniciativas em andamento. E além da descarbonização, tem o próprio agro em si, tem a mineração lá no Vale de Jequitinhonha, espalhada também em Minas Gerais como um todo, terras raras no sul de Minas. Temos o setor cafeeiro, né? Minas Gerais é o estado que mais produz café no mundo. A gente produz quase 1/4 de todo o café mundial, então e um café de qualidade cada vez mais premiado e reconhecido fora. Exato. Né? Vem com azeites também, agora vinho ganhando muita notoriedade. O agro mineiro também muito forte em diversos outros aspectos. Primeiro ano que superou a mineração, né, Gustavo? Exatamente. O leite também, nós temos a bacia leiteira muito forte em todo o estado, região de Patos de Minas ali tem a maior bacia leiteira também. A região do Triângulo muito forte no agro, mas também agora ganhando notoriedade na inovação, com startups. Uberaba tem grandes hubs, Uberlândia também tem startups de muito renome, inclusive utilizando como base as commodities, o agro que produz. Então, é uma gama de setores que Minas Gerais oferece em termos de oportunidade. E a gente faz questão de colocar isso tudo de forma muito transparente no site da Invest Minas. Então, eu já queria deixar aqui, quem tiver curiosidade, entrar lá no www.investminas.mg.gov.br para conhecer um pouco mais do que a Invest Minas faz e também dos principais setores econômicos que Minas Gerais tem colocado foco, né? Então, eu acho que ajuda a direcionar muito. A gente costuma dizer que o nosso foco é ajudar o investidor a pescar no aquário e não no oceano, é muito mais fácil. Então, a gente restringe lá as principais prioridades econômicas para que fique tudo mais claro e mais simples para o empresário, nacional ou internacional. Maravilha, Gustavo. Eu não vou deixar de complementar que, ao mesmo tempo, a gente foca muito no desenvolvimento empresarial. Minas Gerais é o estado que contém mais universidades públicas do Brasil. 19. Então, é muito fácil de uma indústria se alocar e desenvolver um centro de pesquisa perto de uma universidade, em parceria com um centro universitário, né, Gustavo? Muito, muito bem colocado. Esse é um dos ativos importantes que Minas Gerais tem nos facilitado, por exemplo, a atração de investimentos no setor de biotecnologia, no setor de fármacos. Temos aqui em Belo Horizonte o BH Tech, que é uma super referência para o Brasil. Então, de fato, Minas Gerais tem ativos diversos para conseguir atrair investimento. Nós precisamos cacarejar e esse é um papel que a TVC nos ajuda muito a fazer, né? Colocar o que o Estado faz de bom e isso potencializar, gerar um ciclo virtuoso para as pessoas aqui, gerar mais emprego e colocar comida na mesa das famílias, que no final das contas é o que importa. Exatamente, Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela conversa. Eu vou ter o prazer de conversar mais um pouquinho com você aqui, porque se deixar que eu vou falando, a gente vai... Eu comentei que teve episódio que eu não punha o cronômetro, aí no final, e aí, gente, chegou a dar 1 hora, o pessoal deu 1h30, Eugênio, aí deixa, então, põe o cronômetro para mim, senão eu falo aqui. Gustavo, muito obrigado pelo tempo e pela conversa aqui de hoje. Eu que agradeço, Eugênio, foi um prazer, estamos aqui sempre à disposição também, sempre que chamarem a gente volta. Obrigado. E obrigado você que acompanhou o episódio até aqui, nos vemos no próximo episódio.